Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia dessa semana especial que a gente reservou para celebrar os 50 anos do curso de Química Mackenzie, uma data muito especial para todos nós. E esse evento, como a gente já vem dizendo, foi feito especialmente para cada aluno, para cada aluna do curso de Química Mackenzie. Tudo foi planejado e a palestra de hoje é fruto da democracia, porque nasce de uma pesquisa de interesse onde os alunos selecionaram a área de cosmético, e a gente vai ter aqui hoje a participação da Miriam Assano, se eu estiver pronunciado corretamente seu sobrenome, que vai falar sobre desenvolvimento de coloração capilar. Ela que é coordenadora de pesquisa na empresa Coty, a professora Letícia vai apresentar todo o currículo, as experiências dela. Então, eu quero convidar aqui para dar a mensagem de boas-vindas ao coordenador do curso de Química, professor doutor Tiago Canevari. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Delmárcio. Boa noite a todos. Boa noite, Miriam. Boa noite, professor Fázio. Boa noite, Letícia. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos os alunos. Como o professor Delmárcio já disse, né, a gente estava conversando com a Miriam aqui, talvez algum de vocês já escutaram. É um prazer ter ela aqui, né, hoje para falar um pouco de cosméticos para nós, né, a tecnologia de cosméticos, metodologia, e que os nossos alunos gostam muito, né? Então, foi feita uma enquete, né, para os alunos, e o tema que mais teve votação e foi pedido, né, para que fosse falado, é essa parte de cosméticos, né? E nada melhor para apresentar a Miriam, né, do que a professora Letícia, né, que é professora do curso de farmácia, dá aula para vocês aqui no nosso curso de química, né? É um prazer ter a professora Letícia também com nós. E ela vai falar um pouco, né, da história da Miriam, né, que ela já conhece há um tempo, né, professora Letícia? Então, obrigado, né, por nos ajudar aí na longa jornada do nosso curso de Química e por ter promovido esse convite, né, a professora Miriam. Então, a palavra passa a você para você fazer as honras do nosso curso nesse 50 anos de comemoração do curso de Química. Obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, professor Tiago, todos os professores da mesa, professor Fázio, Delmárcio, Manuel. É um prazer dar aula para o curso de Química. Eu sou farmacêutica, mas antes de ser farmacêutica, eu fiz meu curso de Química, não a graduação, mas fiz meu curso técnico, e isso me faz ser uma apaixonada pela Química também. E é um prazer ser professora do curso. Vocês vão me ver, quem ainda está aí do decorrer do curso, vocês vão me ver na 8ª etapa. E eu tive a honra de escolher, de ir atrás de um palestrante, né, na área de cosméticos, e graças a Deus eu tenho vários amigos muito queridos que trabalharam comigo, e a Miriam é uma amiga muito querida que trabalhou comigo na L'Oréal, e aí eu não tinha como não lembrar dela, porque ela é química, né, e trabalhava lá com a gente no laboratório de P&D, então eu achei, né, que seria a melhor escolha para fazer parte dessa comemoração dos 50 anos de Química, nessa sexta-feira à noite, né, no nosso happy hour aqui. E eu vou, então, começar a fazer a apresentação. Miriam, mais uma vez, muito obrigada. Primeiro, por poder te ver, né, um pouquinho, e por ter aceito a participar da nossa semana. Bom, a Miriam, ela possui graduação em Química pela Unicamp, pós-graduação em Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Cosméticos pelo Instituto Racine e pela Faculdade Oswaldo Cruz. É uma profissional com 16 anos de experiência na indústria, atuando na área de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Ela atuou nas empresas Niase, Hipermarcas, L'Oréal e atualmente é coordenadora de P&D, de produtos para cuidados com cabelos e coloração capilar na empresa Coty. Então, são ótimas empresas, uma grande experiência na área de P&D, de cosméticos, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a palestra. Miriam, mais uma vez, obrigada,
e dou a palavra para você iniciar a sua apresentação. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer o convite. Fico muito honrada por esse convite. Como eu falei, é a primeira vez que eu faço uma palestra assim, para uma universidade, uma faculdade, então eu fico muito feliz. Eu lembro assim, de quando de quando eu estava estudando, os profissionais iam também nas faculdades, nas universidades, todo mundo ficava deslumbrado, e eu ficava pensando que eu queria também retribuir algum lá no futuro, né? É uma pena aqui agora que eu não consigo ver a carinha de vocês, os olhos, né? Mas estou aqui, eu espero que essa palestra consiga contribuir um pouquinho para o desenvolvimento de vocês, pela parte técnica. E obrigada, gente. Eu vou, então, agora projetar. Eu não sei se vocês querem abrir o microfone para fazer alguma pergunta, ou se vocês têm um momento mais depois. Para mim, fiquem à vontade de perguntar na hora que quiserem acessar o chat também. Eu não vou estar vendo, mas fiquem à vontade. A gente tem um botãozinho aqui que eles conseguem mandar umas perguntas, Miriam, e aí elas ficam retidas, aí no finalzinho eu leio para você, a gente vai bater um papo. Então, pode seguir direto, a gente deixa os momentos lá no finalzinho para as perguntas, tá? Para você ficar bem à vontade, tá bom? Tá bom. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim? Tá abrindo. Pode, passa para frente, Miriam, para ver se vai, deixa eu ver. Ah, sim, agora que começa. Beleza, pode seguir. Então, com a sua foto aí. Pode seguir, Miriam, tudo certinho. Então, só para me apresentar para vocês, a Letícia já falou um pouquinho, né? Essa sou eu, Miriam. Eu sou descendente de japonês, meus avós são japoneses, né? Mas eu nasci aqui no Brasil. Eu fiz a faculdade da Unicamp de Química, inclusive eu passei em Química no Mackenzie, era a primeira escolha. E aí eu fiquei para a segunda lista, fui para a Unicamp, né? Não é particular, então eu fui para a Unicamp. Fiz toda a minha graduação ali, e nesse momento eu queria, assim, muito trabalhar em cosméticos, assim. Desde na faculdade já havia, e no curso realmente, né, de Química, não tem muitas matérias de cosméticos. Mas aí eu tive uma palestra, eu me interessei muito e fui buscar, assim, realmente a parte de farmácia tem muito mais, tem um módulo, né, de cosméticos, tem mais pessoas aplicadas, né, de cosméticos em farmácia. Mas em química não tem alguns, né? E aí eu falei, não, eu quero seguir esse caminho. Então eu fui fazer especialização, né? Fui fazer vários cursos aqui na RACI, na ABC, depois fiz a pós-graduação na Faculdade Oswaldo Cruz para obter, e a RACI, né? Para obter conhecimento técnico, né? Porque não é na faculdade, na graduação que a gente consegue ter, é muito específico. Então, estudei bastante, fui atrás, fiz alguns estágios, né? E aí comecei numa indústria bem pequenininha de cosméticos, e no estágio, depois eu fui efetivada e entrei nesse mercado. Aí a Letícia já falou, né? Eu fui para a Hipermarcas, trabalhei lá por alguns anos na parte de cabelo, sempre na parte de cabelo, já fui focada nisso. Depois fui para a Niase, antes Niase, Hipermarcas, né, que depois virou a mesma empresa, e aí fui para a L'Oréal. Fiquei lá por 8 anos, conheci a Alex lá, e depois eu saí por questão pessoal, tive 2 filhas, né, e agora eu estou na Coty. Então esse é um pouquinho do meu currículo também, para vocês me conhecerem. Trabalho na Coty já faz 2 anos, na parte de coordenação de todos os produtos de desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento para cabelos, hair care, hair color, hair styling.
né? E aí a gente faz todo o lançamento desses produtos, desenvolve e lança. E hoje vou apresentar para vocês um pouquinho sobre coloração. Tá? Aqui é um pouquinho da agenda de hoje. Vou falar sobre cabelo, estrutura, forma, tipos, cor e os tipos de coloração junto às tecnologias, né? O que a gente tem de diferencial. Depois um pouquinho mais sobre a aplicação, tá? Então, vamos lá. Sobre a estrutura do cabelo, né? Como que é essa estrutura? Ela é dividida em medula, córtex e cutícula. Tem aqui pointer? Deixa eu ver aqui. Pointer. Aqui. Aqui é a parte do couro cabeludo, né, que a gente pode falar, derme, epiderme. Aqui é o bulbo capilar, e aqui é onde começa o processo de queratinização, entre a matriz capilar e a papila dérmica. E quando começa esse processo de queratinização, o fio começa a sair, né, da parte da pele aqui, embaixo, e aí forma a fibra capilar para fora. Aqui é onde tem todas as inervações nervosas aqui, e é onde começa o processo de queratinização, né? E a gente tem essa parte do bulbo, aqui a glândula sebácea, onde controla toda a parte do sebo, da oleosidade do cabelo, o sebo. E aí, falando um pouquinho mais da estrutura, né? E a gente tem aqui a parte da cutícula, o córtex e a medula. A cutícula, ela é formada por várias camadas superpostas, né? Sobrepostas uma a uma aqui, e elas são ligadas pelo cimento celular. Ela, aproximadamente, essa cutícula, ela tem 10% do peso total de um cabelo, né? E essa parte da cutícula aqui é onde rege as partes sensoriais do cabelo. Maciez, né? A parte de brilho também que a gente consegue ver, tudo por conta da cutícula. Aí a gente tem aqui o córtex, que é a maior parte, cerca de 85% da estrutura do cabelo é formado pelo córtex. E essa parte do córtex tem uma arquitetura super interessante, assim. São várias microfibrilas formadas por várias macrofibrilas formadas por várias microfibrilas envoltos de uma hélice. Depois eu vou mostrar um vídeo, que aí vai ficar mais fácil de ver. Que essa parte é onde acontece a parte da coloração capilar. É tudo nessa estrutura do córtex. E aqui é a parte da medula. É uma parte oca, ela não tem uma função totalmente conhecida. Alguns dizem que ela pode ser o armazenamento para os queratinócitos e também pode ser algo relacionado ao brilho do cabelo, também na medula, mas não é totalmente conhecido hoje. E aqui, falando um pouquinho mais para vocês verem uma foto de microscopia. Então, aqui a cutícula, né? Se a gente consegue ver as camadas sobrepostas uma a uma aqui. O córtex, esse aqui é um corte transversal. A gente consegue ver as macrofibrilas, aqui os pontos dos melanócitos, né? E aqui a medula, que dá para ver, aqui também é uma parte transversal, dá para ver aqui essa estrutura oca. Então, esse é um filme, é um videozinho, eu cortei uma parte só para a gente ver a parte da medula, do córtex,
que é super interessante. É um vídeo que está disponível no YouTube, depois a gente disponibiliza. Ela é um vídeo bem grande, assim, acho que tem mais de 8 minutos, e fala sobre toda a estrutura do cabelo, sobre como é formado, a parte do crescimento do cabelo, da estrutura interna, da parte de baixo do couro cabeludo. Então, é bem interessante. Depois vocês veem, eu vou passar aqui. Peraí. Por que não projeta? Desculpa, gente, problemas técnicos. Não sei, se você der um ESC, será que... Pronto, agora... Vê se vocês estão me ouvindo, ou ouvem o vídeo. Não dá para ouvir, mas... Dá para ouvir agora? Não dá para ouvir, mas dá só para ver, né? Ouvir, não. Se depois ele está dentro do slide, como ele está dentro do slide, aí pode ser um pouquinho diferente. Depois, se tiver ele fora, Miriam, eu te ajudo a colocar. Tá, eu vou falando aqui, a gente vai passando. Isso. E aí eu vou falando, então. Aqui, então, ele está falando que tem os grãos de velaninas, aqui, e aqui tem o cimento intercelular. Essas aqui são as microfibrilas. Macrofibrilas, na verdade, isso aqui, e são compostos por microfibrilas. As microfibrilas menores, e aí são formadas por protofibrilas, e que formam a espiral. E cada 4 protofibrilas é uma espiral de 4 queratinas. Aí são a queratina, é composto por 4 pela queratina e que tem um papel muito importante na coesão do cabelo. Bom, depois, desculpa, não consegui projetar aqui para vocês verem, mas depois vocês veem, é super interessante esse vídeo. Queria mostrar um pouquinho da matriz celular, que é super importante, né? E é onde vai acontecer toda a parte química da coloração. Então, vou falar um pouquinho agora de danos. Existem esses danos, né? Que mapeado, danos externos que a gente sabe, chapinha, babyliss, que acontece. Os danos do meio ambiente, fator externo, como raios ultravioletas, água salgada, variações de temperatura que danificam o cabelo. A parte mecânica também, o ato de escovar, de pentear, ela também danifica o cabelo. E a parte um dano químico, a parte da coloração, descoloração, progressivos e alisamento. Então, todos esses danos, né? E o que é o mais potente, é o mais forte, é o dano químico. Ele entra, né, no córtex. Aqui é uma foto para vocês verem, né? Aqui um dano mínimo. Você vê que todas as cutículas estão todas sobrepostas uma a uma. Ela não dá para ver, assim, elas estão bem coesas, né? A parte do dano moderado, você já consegue começar a ver as cutículas se desprendendo. Aqui, deixa eu colocar o ponto. E aqui é um cabelo muito danificado, um alto dano, né? Que a gente já consegue ver que tem pontas duplas, o cabelo começa a desfazer, já tem uma parte aqui, um dano já na parte do córtex, né? E aqui ainda está superficial. Aqui quase nada. Então.
Só para vocês verem que ela começa a se desintegrar, esse cabelo, quando é um cabelo muito danificado. A apresentação caiu aqui, mas dá para ver. A forma do cabelo, né? A gente tem 3 tipos de etnia, né? Os asiáticos, originalmente asiáticos, africanos e caucasianos. Aqui a gente é os asiáticos, tá? A forma do cabelo aqui para uma etnia asiática, como o meu cabelo, ele é um corte transversal, também essa foto da esquerda. Você vê que é mais redondo esse cabelo, essa fibra capilar. Ela é mais resistente, esse cabelo, ele parece ser mais grosso, maior, mais denso, mais escuro também. E normalmente é um cabelo liso dos asiáticos. Um cabelo africano, você vê que em vários tipos de cabelo, ele não é uma estrutura regular. Aqui ele é mais oval, aqui tem uma parte aqui, uma ponta. Isso caracteriza um cabelo mais enrolado, que propicia o cabelo a enrolar, né? E é uma estrutura menor também, então são cabelos mais finos dos africanos. E os cabelos caucasianos, eles não são tão finos e também não são tão grossos quanto os asiáticos, né? E ele tem um formato, normalmente um cabelo mais claro, né? Depois a gente vai falar sobre a cor do cabelo. E ele tem uma estrutura não tão irregular também, né? Mas aqui tem um cabelo mais, um fio de cabelo mais redondo, aqui um pouquinho mais irregular, mas também é um cabelo mais ondulado, né? Não é um cabelo tão liso quanto os asiáticos e não tão enrolado quanto os africanos. Então, essa é as 3 formas de etnias, né, que a gente vê. Mas a gente também sabe que depois da globalização, da miscigenação, existem vários outros tipos de cabelo, né? E aqui eu mostro para vocês um estudo que foi feito na L'Oréal em 2007, um estudo científico, onde foi caracterizado 8 tipos de cabelo. Aqui a gente só está falando dos tipos, né, não das cores. Então, a L'Oréal estudou em mais de 23 países, mais de 17 mil pessoas, estudou esses cabelos, né, caracterizou, viu qual é o tipo de ondulação, se ele é liso, quantificou isso, e aí chegou nesses 8 tipos de cabelo, do mais liso no tipo 1 até o mais crespo no tipo 8. Isso aqui é para ilustrar como a gente é diverso, né? Como o cabelo é diverso. E isso faz é super complexo desenvolver produtos para cabelo. Porque, inclusive aqui no Brasil, né? O Brasil é um país de miscigenação, né? A gente é muito diverso. Então, a gente encontra quase todos os tipos de cabelo aqui no Brasil, tanto para a pele, também os tipos de pele, é muito diverso aqui no Brasil. Então, é super complexo, né, a gente desenvolver produtos para o brasileiro, para o Brasil, e atender a demanda dela, que é super alta. Mas aqui é para ilustrar para vocês que existem muitos tipos de cabelo, né? E aqui é bem interessante, porque aqui é um cabelo mais ondulado, cabelo mais começa a ficar cacheado, encaracolado aqui e crespo, né? Então, tem vários tipos. E dentre esses próprios tipos aqui de cacheados, a gente vê hoje no mercado muitos produtos específicos, né? Os consumidores falando, né? Hoje existe o boom das cacheadas, que elas até classificam o tipo de cacho, se é A, B, C, um cacho mais fechadinho, um cacho mais menor, um cacho maior. Então, é muito diverso esses tipos de cabelo. E falando em cor, né, do cabelo, como que isso é feito? A cor do cabelo ela é controlada geneticamente pelas melaninas.
pelos melanócitos. E os melanócitos existem 2 tipos, a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina são cores escuras, né, compostas por azul, vermelho e amarelo, são normalmente para cabelos escuros, são pigmentos maiores, granulados, então é o que dá a cor mais escura. Então, por exemplo, um cabelo preto, ele tem 100% de eumelanina. E a feomelanina é para, normalmente em cabelos loiros ou ruivos, né? São pequenos pigmentos, pequenos, difusos, então a luz passa, não é muito escuro esse cabelo. Cor amarelo, grande quantidade e pode ter reflexos alaranjados. Então, os cabelos ruivos, vermelhos, eles têm 100% de feomelanina. Já o marrom, um cabelo castanho, ele tem uma mistura de eumelanina e feomelanina. Aqui, como vocês podem ver da figura, bem pequenininha aqui, mas é uma mistura. Então, um cabelo castanho claro, ele tem um pouco mais de feomelanina do que eumelanina. E um cabelo castanho escuro, já quase para o preto, ele vai ter mais eumelanina. E um louro, que também é uma mistura, tem um pouquinho de eumelanina aqui, mas tem também mais de feomelanina. Então, esse é o tipo de como que a cor do cabelo é influenciado aqui e como isso é gerado, né, no nosso cabelo. E como que é os cabelos brancos? Porque é importante a gente falar de cabelos brancos quando a gente fala de coloração. E isso é um fator genético, né? Os melanócitos já não produzem mais as melaninas e aí começa a nascer o cabelo branco. Isso pode ser diversos fatores, né? Genético, envelhecimento também, pode ser problemas também de distúrbios, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu rara, assim, no organismo, uma coisa muito dramática para uma pessoa e ela, né, começa, no organismo dela não produz mais por um tempo. Isso também pode acontecer. Remédios também, né, que mexe todo com a parte da tireoide, pode acontecer também. E aqui é uma foto, né, de microscópio para vocês verem que aqui é um cabelo branco e um cabelo escuro, né? Um fio de cabelo. Então você vê que não tem quase nada assim, de melanina aqui, que já não produz mais, os melanócitos já não produzem mais. E o cabelo grisalho aqui, gente, é um cabelo, não é um cabelo cinza, não existe cabelo cinza, tá? É um cabelo, uma mistura de cabelo branco e cabelo escuro, né? Aqui a gente fala de porcentagem de branco. Então, aqui a gente tem 80% de branco nesse tipo de cabelo. Aqui, por exemplo, essa foto, essa mulher aqui tem 100% nessa região. Mas aqui já não, ela deve ter aqui uns 20%, 30% de branco. Então, aqui é só para ilustrar também. Aqui 50% de branco, 30%, 15% de branco. Pouco, né? Aqui. E isso também é importante porque a gente, quando desenvolve uma coloração, a gente tem que saber para qual é esse tipo de cabelo. Porque dependendo do tipo de coloração, a gente não vai conseguir cobrir totalmente esse branco, esse branco. Então, alguns tipos, tecnologias, vai cobrir totalmente esse branco ou vai cobrir esse tipo de branco, um pouquinho, né? 15%, 20% de branco. Para vocês verem essa diferença. E agora, antes de entrar nas tecnologias, eu vou falar um pouquinho da história da coloração. Então, a coloração, ela é milenária, assim, a gente já usava isso desde os séculos passados, né? Antes de Cristo, já existia relatos dos egípcios, 3.200 anos antes de Cristo, o faraó Ramsés já se encontrou, né, no túmulo dele, na múmia ali,
cabelos pintados de rena. Então, são relatos que já se usava a coloração nessa época. Depois, em 300 anos antes de Cristo, em Roma, os romanos também utilizavam um tipo de coloração que hoje a gente fala que é metálica. Eles usavam metais pesados mesmo para colocar no cabelo. Já se sabia nessa época que podia deixar o cabelo menos grisalho, né? Deixar um cabelo mais escuro. E até as romanas, né, nessa época, elas utilizavam lixívia, né, soda cáustica no cabelo para clarear o cabelo nessa época. Aqui, há 1500, a Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, também usava rena no cabelo, diversas perucas, né, mas também usava rena. E nessa época também era uma forma de status, de diferenciação, de ter um cabelo colorido, era diferente, era status, né, naquela época. E desde então, de 1500 até 1800, não existia nada nessa época industrial que tenha uma performance muito boa de coloração. Até então, era tudo coloração mais natural, né? Vindo de plantas, de alguns minerais, nada muito que desse uma performance muito boa no cabelo, que durasse muito tempo. E foi só em 1863, August Wilhelm von Hofmann, ele foi um químico que ele relatou as primeiras propriedades do parafenildiamina, que é um corante que a gente usa até hoje em coloração. E depois de 4 anos, o químico Thielai e também o Leon Hugo, que ele foi um cabeleireiro, eles conseguiram demonstrar também o uso de peróxido de hidrogênio no cabelo que clareava. Então, foi só a partir desse ano, de 1860, 63, 67, que começaram as primeiras experiências, né, as primeiros relatos de uma coloração sintética. E aí, em 1908, Eugène Schuller, que foi o fundador da L'Oréal, ele desenvolveu a primeira coloração sintética, né, e que foi comercialmente viável. Ele até tinha uma fotinha aqui que era da Excellence, né, que ele lançou. Foi a primeira coloração do mundo da parte sintética. E só como curiosidade também, em 1932, Laurence Gelby, ele foi fundador da Clairol, ele lançou esse produto aqui, tá vendo? É uma coloração que não precisava de amônia. E que ele falava também que é uma coloração muito natural, assim, que você não conseguia ver um efeito muito radical. É interessante esse relato, porque nessa época, a coloração sintética, né, de 1908 até 1930, 50, ele não era tão popular, porque era usado muito em peças teatrais, era muito estigmatizado esse tipo de produto. E aí, a partir desse ano, de 1930, 1950, desse produto no mercado, é que começou a popularizar e ser mais comercial, assim, as pessoas indo realmente, né, nos mercados e comprando a coloração para fazer o uso em casa, porque até então era tudo muito usado só para peças teatrais. Então, essa é um pouquinho da história. E aí depois tem muitos produtos, empresas, né, que lançaram. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de coloração. Aqui a gente tem, como falei, né, aqui a parte natural, que até 1860 era muito utilizado, não existia sintética até então. Então, a natural, que é
uma coloração vegetal ou uma coloração metálica progressiva. A coloração vegetal é formada por corantes vegetais, e aí eu vou explicar uma a uma para vocês depois. E uma coloração natural metálica ou progressiva são sais metálicos, né? A gente também tem uma chamada, né, natural, que é composta, vegetal mais metálica, mas não é muito hoje usual. E a gente tem, né, depois de 1930, 50, 1800, a gente tem a sintética. Então, na sintética, a gente tem a temporária, que é semi-permanente, e a demi-permanente ou permanente. Então, tem vários tipos de coloração aqui. A diferença é que na temporária e semi-permanente, a gente usa corantes de deposição. São corantes maiores, eu vou explicar mais para frente, que vão depositar na fibra capilar. E demi-permanente e permanente são corantes de oxidação. Então, eles vão entrar na matriz celular e vão fazer toda a parte de oxidação. Vou explicar um pouquinho mais para frente também. Então, a gente tem esses 6 tipos de coloração: natural, sintética, 2 naturais e 4 sintéticas. Falar um pouquinho agora sobre coloração vegetal. Então, né, como coloração natural. Como eu falei, são compostos por vegetais, por plantas. Então, aqui alguns exemplos, né? Rena, índico, camomila, extratos. Então, o que eles fazem, essas plantas, né? Eles impermeabilizam o fio capilar e se depositam na fibra. Então, a rena, essa rena aqui, ele é obtido pela folha dessa planta, que é muito comum. Ele dá tonalidade vermelho e laranja, né? A gente tem até fiz um exemplo aqui de um produto da Súria, que é de rena. A gente tem o índigo, que é esse aqui, é o mesmo que faz jeans, né? As calças jeans, né? Ele é obtido pela fermentação dessas folhas aqui, de espécies anileiras. Então, ele dá um tom mais marrom e preto. E aí, normalmente, se combina a índigo com rena para dar os tons mais escuros para a coloração em rena. Porque só as rena vai dar só laranja e alaranjado e vermelho. Tá? A gente também tem uma coloração de camomila, né? Fixação de camomila sobre a fibra. São flavonoides, e ela é mais aparente nos cabelos louros, dourados, acobreados, só que ele é muito pouco usado, porque a quantidade que se utiliza para dar um efeito esperado é muito grande. Então, normalmente vai dar um reflexo, né? Um cabelo louro aqui, que aí consegue ter uma certa visualização, né, dessa coloração. Também existe alguns tipos de coloração vegetal, que são extratos obtidos pela folha, flores, casca, de algumas cascas, castanhas. Também, toda essa parte de coloração vegetal, ela não tem uma eficácia muito boa, porque ele já logo sai. Ele fica só na fibra, e depois de algumas lavagens sai. Não é uma fixação muito boa. Aqui a gente tem uma coloração metálica progressiva. Então, são sais de chumbo que reagem com o enxofre do cabelo. Lembra aquele enxofre que existe nos elementos da fibra capilar? E formam um sulfeto metálico que deposita na fibra e colore. E aí tem a ação do oxigênio do ar com as repetidas aplicações, né? A vantagem é que ele é fácil, é só você aplicar e deixar por um tempo, depois enxágua.
Ele não muda, mas e uma das vantagens também é que ele não muda a cor de uma vez só, porque ele vai reagindo com o oxigênio do ar aqui. Então, você vai ter que repetir e colocar mais vezes, né? Fazer mais aplicações para conseguir ver o resultado. Então, é progressiva, por isso que a gente fala progressiva. Só que tem algumas desvantagens. É um processo lento, o odor não é agradável, porque é chumbo. A gente não tem um controle muito certo na cor, né, na fixação, na cor final, porque a gente não sabe quanto que vai fixar no cabelo, e isso depende da porosidade do cabelo, do tipo de cabelo. Ele pode dar um resultado esverdeado nas primeiras aplicações, e aqui tem um risco de intoxicação, né, porque é chumbo. Na Anvisa, por algum tempo, ele não foi permitido usar aqui no Brasil. Mas depois de alguns testes lá nos Estados Unidos, né, que tem a FDA, reavaliaram que é um uso controlado, é um uso numa quantidade específica, aí foi liberado aqui no Brasil também. E hoje, pus aqui algumas fotinhas, que existem esses 3 tipos de produto no mercado. E aí a gente entra em coloração sintética. A gente fala que a coloração sintética é uma arte, é uma ciência, né? E é química, pura química aqui. Foi a maior transformação da beleza, né? Depois da cirurgia estética, e hoje também tem toda a parte de rejuvenescimento facial, mas ele dá uma transformação imediata, né? Você vê a pessoa, até assim, né, a autoestima da pessoa, um cabelo branco, que ela está aparentando um ar mais velho, né? Ela, colorindo o cabelo, ela muda totalmente. Então, a gente fala que foi uma transformação da beleza mesmo, no mundo da beleza. E a gente tem muitas nuances, a gente consegue desenvolver vários tipos de nuances, reflexos, então tem uma variedade. E a gente consegue desenvolver para cada tipo de cabelo, a necessidade da consumidora. Hoje existem aqueles unicórnios, né? Toda essa parte mais sensorial, esses consumidores que eles estão buscando, então a gente consegue desenvolver, e porque existem, né, essas moléculas, existem hoje toda a parte de desenvolvimento. E isso não para também, né? É química e a gente, na parte da indústria, não fica muito focada nessa parte da pesquisa lá inicial, mas quando vem, né, a gente já consegue aplicar para o consumidor final. E aí, a coloração sintética é como que a gente tem 4, né, tipos. Então, a temporária, semipermanente, a demipermanente e a permanente. Aqui tem um resumo para vocês verem as diferenças, né? A temporária e a semipermanente são aquelas que eu falei que a gente são corantes de deposição. O que significa isso? Que os corantes vão se depositar na cutícula aqui e no máximo um pouquinho da matriz celular aqui, da matriz. A demipermanente e a permanente, elas são corantes de oxidação. Então, elas entram na fibra capilar e fazem toda a parte de oxidação dentro da fibra. Tá vendo assim? Certinho? E por isso que essa duração é muito maior. Aqui, a permanente, obviamente, né, ela não... uma vez que você tingir o seu cabelo, ela não vai sair. Aqui a demipermanente, ela dura de 20 a 24 lavagens aqui. E a temporária semipermanente, como ela não entra dentro da fibra capilar, ela dura menos, 1 a 3 lavagens, 6 a 8 lavagens. E aí o que faz, né? Por que acontece essa duração aqui? Porque também a gente usa aqui um oxidante diferente,
e aqui é um oxidante maior, mais potente, por isso que ela vai entrar todo, e aí também tem a parte dos corantes que a gente seleciona, para entrar todo na fibra capilar e fazer toda a oxidação aqui dentro. Então aqui a gente consegue ter uma cobertura de 100% dos brancos, então uma velhinha que tem um cabelo totalmente branco, ela colocando esse tipo de coloração, essa tecnologia de coloração permanente, ela vai ter a eficácia de 100% da cobertura do branco. Demi-permanente, até 70%, não vai atingir todos os tipos dos cabelos, porque alguns cabelos, né, não vão atingir. E aqui é superficial. A gente tem, mas não tem cobertura do branco. Obviamente, assim, tem um leve reflexo no branco, porque é superficial. E aí, agora eu vou entrar em cada uma delas. Coloração temporária, ou sintética, né? Então, a gente usa aqui corantes de elevado peso molecular. Aqui, né? Isso aqui é só um exemplo de algum corante. Ele é bem grande, né? A gente tem um peso molecular bem grande, e aí ela vai só depositar na cutícula. Aqui é só um exemplo desse blue, meio ácido, e também tem os tipos de nitroanilinas aqui, que a gente também usa aqui. E a aplicação, né, que a gente é para dar uma cor diferente para um período curto de tempo, intensificar a cor durante o uso das colorações permanentes, porque hoje existem esses produtos, não esses, mas às vezes coloca-se só uma coloração temporária só para dar um brilho nessas colorações que a gente está usando e vai saindo. Então a gente também usa isso. Aqui alguns exemplos, né? Tem essas maquiagens aqui até infantis, né? Esse aqui também é um tipo um formato diferente, porque aqui é giz, aqui é em pó, um pozinho, aqui em batom, aqui em spray, isso aqui também é para criança, né? Para obter esse tipo de resultado, você está vendo que está bem legal, assim, bem forte, mas esse cabelo tem que ser um cabelo bem claro, né? Um cabelo bem claro para aparecer a cor. Porque se for tipo, um cabelo escuro, como o meu, ele não vai aparecer. Então, se eu quiser ter uma cor assim, rosa, pink, azul, eu tenho que descolorir meu cabelo e passar esse tipo de coloração. E aí a gente entra em coloração semi-permanente. Né? Aqui são corantes também, só que ele tem um peso molecular um pouco menor do que o temporário. Aqui você pode até ver que são menores, né, do que aquele muito grande, tem vários anéis ali. Então, ele se acomoda aqui na cutícula, mas ele pode se acomodar aqui no córtex, um pouquinho aqui, levemente no córtex. E como eles são menores, né, eles conseguem se depositar aqui, e por isso que ele tem uma duração um pouquinho maior. E eles também têm uma afinidade na queratina capilar. Né? E aqui eles têm essa afinidade, por isso que também dura um pouquinho mais. E também aqui, eu falo, na superfície externa, na cutícula também. Então, dura em média de 6 a 12 lavagens, tem um máximo de cobertura dos brancos de 30%, né? Um pouco, não é muito. E aqui alguns exemplos, né, de coloração semi-permanente. Aqui tem aquele shampoo neutralizador, shampoo azul, que a gente vê nos loiros, que as loiras usam para tirar aquele reflexo indesejado de laranja, quando faz a descoloração. Também essa tecnologia aqui semi-permanente. A gente usa um corante para depositar levemente aqui no córtex. Esse aqui é um produto que a gente tem na Coty, da Cor Homem, Coleston também é da Coty, dela,
Na verdade, agora vela é vela, coati é coati, mas a gente implementa os projetos de vela aqui. Esse aqui é um exemplo de L'Oréal também, são produtos da linha profissional aqui. Então, tem esses tipos, exemplos de mercado. E vamos entrar agora numa coleção demi-permanente e permanente. Aqui a gente faz uma analogia de uma história de amor. Porque a gente tem os amantes, que são os corantes. E aí o corante tem que ser, são dois, a base e o acoplador. Então, eles sozinhos, eles não têm cores. Eles só vão formar cor quando eles se acoplam. E aí eles formam cor. Então, eles são os amantes. O alcalinizante, o amigo, né, que faz a reação aqui acontecer, é o alcalinizante, é a monoetolanamina que a gente usa ou a amônia. Então, ele permite o ambiente certo, abre a cutícula do cabelo e faz a química acontecer dentro do cabelo. Então, favorece o ambiente certo, o pH alto para a química funcionar. E o beijo, que é o agente oxidante, é o que faz a reação acontecer. Então, é o peróxido de hidrogênio. Sem ele, a reação não acontece. Então, o que o peróxido faz também, né? Ele apaga todo o histórico, ou seja, ele tira toda a melanina, ele tira a melanina do cabelo e aí acende a reação para formar a cor. Isso aqui é só uma analogia, eu vou explicar melhor como que funciona a oxidação. Aqui a gente tem, então, os corantes, o alcalinizante e o oxidante. A gente usa na coloração, ou tonalizante, também como se chama isso, os corantes e o alcalinizante. E a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o oxidante. A gente não consegue formular eles todos juntos, porque senão eles vão formar a reação lá na hora e não vai formar no cabelo, que é o que a gente quer. Então, normalmente, a gente tem que ter 2 produtos, né, diferentes, e aí depois você faz a mistura e passa no cabelo para fazer a reação. Como acontece? Como que é esse mecanismo dessa reação de oxidação dentro do cabelo? Então, primeiramente, a gente tem a dilatação da cutícula por amônia, que é o alcalinizante, né, a amônia ou a monoetolanamina. Então, o que ele faz? Ele abre as cutículas aqui, abrir, né, da abertura aqui, porque é um pH alto. Então, ele vai abrir as cutículas. Aí, os corantes, eles vão entrar no córtex, aqui. E os corantes, eles são corantes bem pequenos, por isso que eles conseguem entrar no córtex. Não é igual o corante de deposição, e eles são incolores. Então, eles conseguem entrar aqui no córtex. E aí, aqui vai começar a clarear o cabelo, junto com o agente oxidante, né? O agente oxidante entra também e começa a clarear o cabelo, então tira as melaninas do cabelo e começa a reação também da cor. E aqui o que acontece? Então, aqui os corantes eles entram, eles são incolores, com o agente oxidante aqui eles começam a reação de polimerização. Então, um corante entra, acopla no outro, que acopla, e vão formando um polímero maior aqui, que dá a cor. E por isso que esse corante que vai formar a cor, que já saiu a melanina no cabelo, ele não consegue sair mais do cabelo. E aí, no final, né, a gente vai tirar todo o produto, vai passar um condicionador, vai fechar a cutícula, e aí o cabelo vai ficar com uma nova cor. Então, por isso que a gente não tem tem um resultado permanente, né? E isso entre demi-permanente ou semi-permanente que a gente fala, e permanente, é o tipo de alcalinizante e o tipo de oxidante, a potência deles. Porque quando é permanente, a gente usa amônia aqui.
E a gente usa um oxidante, peróxido de maior concentração. Então, ele vai entrar tudo no cabelo, vai fazer toda essa reação e vai tirar toda a melanina. Quando a gente fala de demi-permanente e semi-permanente, a gente usa uma monoetolanina, que não é tão potente quanto a amônia. E a gente usa um oxidante, que é o mesmo, o peróxido, mas uma concentração menor. Então, ele vai entrar alguns aqui, outros não. Então, não vai formar, em alguns fios, não tira toda a melanina. Então, é um efeito um pouquinho com uma durabilidade menor. Então, isso é o que a gente chama esse mecanismo, né? Aqui é um artigo que eu puxei aqui para vocês verem como acontece essa reação. A gente tem que ter aqui o PPD, o parafenildiamina, que é um corante, a gente chama de corante base. E o que acontece? Aqui, com o peróxido de hidrogênio, ele vai formar um composto aqui, que ele vai ser com a parte de elétrons aqui, e junto com um outro corante que chama ressorcinol, que é o acoplador, eles vão se acoplar, tá vendo? Então, esse aqui vai ficar super instável e propício para ser formado um novo composto, que a gente chama aqui de um composto leuco aqui, mas que ele ainda é incolor. E aí, junto com mais peróxido, que essa reação está acontecendo ali no cabelo, vai formar um outro composto, chama hidroalina, vermelho, e com um precursor, né, que é o PPD aqui, vai formar um outro composto. Então, são várias reações que ocorrem e eles vão se acoplando, é uma reação de polimerização, né, então vai formar um polímero maior aqui. Então, só esses compostos é o que vai dar cor. Ele sozinho não dá cor. Ele, assim, se a gente passar a coloração e deixar 1 minuto, não vai formar cor, porque ela não vai ter tempo suficiente para reagir. Então, precisa de um tempo aqui para reagir e formar realmente essa molécula maior. E aqui, só por curiosidade também, se a gente tem muito esse corante base, que a gente chama de PPD, ou parafenildiamina, não tem ressorcinol, esse é só um tipo, né? Não tem o acoplador. Se estiver sobrando PPD aqui, a gente pode formar um composto que a gente chama de base de Brandowski. Esse composto aqui, ele é muito irritante para o cabelo. Então, isso já, né, se sabe, existe toda a parte de alergia, e até tem claims de produtos que falam sem parafenildiamina, sem PPD, não dá alergia, mas isso a gente consegue controlar no desenvolvimento. Então, quando a gente vai desenvolver, a gente tem que saber qual é a quantidade que a gente está usando de PPD, que é a base, corante base, e a gente tem que ter certeza, e a quantidade maior, igual de acoplador, para que todo esse PPD seja reagido aqui e não fique sozinho para ele, por si só, né, um acima do outro, aqui, formar essa base de Brandowski. Então, esse também é um cuidado que a gente tem no laboratório. A gente faz uns cálculos estequiométricos de massa molar, número de massa, número de mols com a quantidade de massa que a gente está usando, para a gente garantir que a gente não vai ter esse efeito indesejado, né? Porque depois a gente só vai conseguir ver isso na consumidor. Então, isso que já é estudado, já se sabe em literaturas que a gente consegue evitar. Existe também agora novas moléculas, né, que não fazem essa base. Então, só para finalizar aqui, demi-permanente, como eu falei, né, eles são corantes oxidativos, aqui eles
entram dentro do córtex aqui, mas também fica um pouquinho aqui na cutícula. Ele não tem um poder de clareamento muito forte, muito alto, porque a gente usa peróxido com uma concentração menor, lembra? Não é muito alto, então ele não vai tirar toda a melanina do cabelo. Vocês podem reparar que essas linhas aqui, elas não vão ter linhas muito altas, assim, de 10, 12, né, louro claríssimo, assim. Então, que a gente usa peróxido baixo, concentração, e a mono também, que é um alcalinizante mais suave. E demi-permanente, normalmente, é recomendado para quem tem um cabelo muito fino, muito danificado, que não quer uma ação muito forte, porque, querendo ou não, a coloração vai danificar o cabelo, porque ela mexe na estrutura capilar, né? Na parte do córtex, né? Então, normalmente é indicado para também aquelas consumidoras que não querem mudar o cabelo, mas tem medo de fazer alguma coisa de coloração. Então, começa com um tonalizante, com demi-permanente, porque é mais suave, não vai danificar o cabelo, vai ter uma duração um pouquinho menor, né, da eficácia do produto, mas dá para usar e ficar um tom bem legal, sim. A gente também tem aqui a parte de homem também, porque o homem, né, esses claims aqui, os homens não querem uma coloração, normalmente eles não querem uma coloração que é radical, mudou de um dia para o outro, né? Esses homens que não querem falar que pintou o cabelo. Então, normalmente também eles começam com tonalizante. E aqui a parte também de profissional que tem no mercado, tem bastante produtos, né? E a linha coloração permanente, ela é mais forte, ela tem capacidade de alterar a cor, ela penetra dentro do fio, como a gente já falou, só que ela também danifica mais, né? E a gente consegue usar oxigenadas mais potentes, né? Uma concentração maior para deixar o cabelo mais claro aqui. Aqui a gente sabe que as colorações vermelhas, elas saem mais fácil, mas é por causa das moléculas mesmo. Para a gente desenvolver uma coloração vermelha, as moléculas são um pouquinho maiores, então elas não entram tanto dentro do fio, por isso que desbota mais, né? A gente fala que desbota mais. Aqui, para vocês verem, assim, há inúmeras, né, tonalidades que a gente pode ter, inúmeros reflexos, desenvolver inúmeros produtos, né? Isso aqui é um catálogo de um produto profissional. Tem também essas marcas, né, no mercado, que são colorações permanentes. Aqui a gente tem os reflexos, né, só para vocês saberem como que a gente desenvolve. Então, a gente tem essa nomenclatura, né, que a gente fala da colorimetria. A 1.0 normalmente é preto, a 2.0 é preto azulado, castanho escuro 3, 4, tem sempre uma indicação na caixinha, né? Isso é meio padrão assim para todas as empresas, né? E a consumidora que usa muito já sabe, meu cabelo é louro médio, é mais ou menos 7, é louro claro, é 8. E aqui a gente pode ter vários reflexos, então a gente pode ter o preto normalmente é muito escuro, então não tem muito reflexo, né? Mas o castanho escuro pode ser um castanho escuro dourado, castanho escuro vermelho, que já vai mais para um marrom, né? Tem todos esses tipos de reflexos, né? Aí a segunda letra, a segundo número a gente chama de reflexo. Então é cinza, irisado, dourado, cobre, laranja, vermelho, marrom, bege. A gente consegue desenvolver. Então a cor base é a primeira. Então, sei lá, louro escuro é 6. Se for 6.0 é louro escuro. Se for 6.3 é louro escuro dourado. Então, é um louro escuro, mas tem um reflexo dourado. Se for louro 6.1, é louro escuro acinzentado. Tem um reflexo cinza ali. Então, essa é o que a gente chama, né, de colorimetria que a gente segue ali. Algumas empresas têm umas próprias nomenclaturas, um pouco confuso, mas basicamente é assim que o mercado segue. E a gente desenvolve também.
Tá acabando. Colorimetria, né? E aí, para a gente desenvolver os produtos, a gente precisa saber também das cores, como que funcionam essas cores, né? E básicos, né? Então, aqui a gente tem, né, na pirâmide aqui, o vermelho, que são as cores primárias, vermelho, azul e o amarelo. E dessas 3 cores, a junção delas vai ser as cores secundárias, né? Que é a violeta, laranja e verde. E tem as cores terciárias, né? Que é a junção das secundárias. Vermelho, violeta, alaranjado aqui, meio amarelo, laranja. Então, essa estrela que a gente fala, estrela de Oswald, é muito importante para a gente saber e desenvolver, porque a gente sabe, os corantes, tem 2 tipos de combinação de corante que dá um vermelho, e outros 2 tipos de combinação de corante que dá verde. Mas se a gente colocar esses 4 corantes, uma anula a outra, né? Porque as cores aqui, elas se anulam, né? As opostas. Então, a gente tem que ver o que a gente quer. Se a gente quer vermelho, né, sei lá, se a gente quer castanho escuro, avermelhado, e não para o dourado, então a gente vai mais para esse lado, né? Se a gente quer uma cor mais fria, tá vendo aqui? Essa parte aqui é quando a gente tem as cores mais frias e aqui as cores mais quentes. Então, aqui, a consumidora brasileira, ela gosta de uma cor mais fria, né? Um cabelo. Não gosta desse cor, assim, muito vermelho, muito nesses reflexos, assim. É diferente de uma consumidora lá na Europa, que é muito frio, né? Então, eles preferem uma cor mais quente no cabelo. Então, a gente precisa também entender o consumidor para a gente desenvolver. E, claro, né, a expectativa do marketing, a gente tem benchmarkings que já está no mercado e a gente tem uma série, variedades de corante para a gente escolher, né, e fazer todos os testes, desenvolver para a gente chegar naquele específico. São vários números, assim, que a gente consegue fazer e é bem legal, assim, esse desenvolvimento, que a gente aplica na mecha, vai vendo a cor, aí tem que fazer a reação, não tá dando, a gente coloca outros corantes para a gente conseguir ter essa cor final. Então, a gente precisa também saber da colorimetria. E aqui é como a gente formula também, a gente tem um espectrofotômetro, né, que a gente consegue avaliar as mechas, e aí aqui que é mais ou menos, né, o que a gente tem também no Oswald. Só que aqui também dá a luminosidade mais escura, mais clara, o que está mais próximo do amarelo, o que está mais próximo do azul. Então, a gente tem esse número para a gente conseguir visualizar a cor, né? E aí comparar uma com a outra e ver qual que é a diferença, qual é o caminho que a gente vai seguir. Então, a gente faz todos esses testes para o desenvolvimento de uma coloração. E é isso, pessoal. Espero que tenham 10 minutinhos, espero que vocês tenham gostado. São conceitos teóricos, mas que eu vejo assim também que a gente não tem muito disponível, né, na internet, né, em cursos. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição se tiverem mais dúvidas, algumas dúvidas. Miriam, foi ótimo. Aprendi muito aqui. Muito bom mesmo. Obrigada. Mostrar, porque a gente acaba fazendo, né, na aula, você tem que dar, né, num semestre só, falar de todos os cosméticos juntos, né? Uhum. Então, muitas categorias não tem como falar. E a parte de coloração, que é super interessante, e você falou, assim, muito de forma didática, você falou que é a sua primeira apresentação, né? Foi excelente, foi ótimo. Obrigada. Mas realmente, assim, toda a parte, né, de desenvolvimento de algum tipo de produto é super, tem bastante teoria, assim, nada assim a gente formula por acaso. A gente tem toda a parte teórica, a gente consegue
E tem que estudar, tem que saber conhecimentos técnicos. A gente vai com os fornecedores, tem com os fornecedores, com os nossos parceiros. A gente tem que saber por que aquela molécula que a gente está adicionando na formulação, ela vai... Qual é o benefício, né? A gente não vai adicionar por adicionar. Então, tá fazendo... E às vezes tem muitas reações que acontecem, estabilidade. Nesse caso, a gente não se preocupa com microbiologia, porque o produto pH alto, pH baixo, ele não tem problema de contaminação microbiológica. Mas a gente tem muito problema, né, dessa parte de filtração. Então, a parte regulatória também, a gente tem que saber quais os níveis permitidos aqui no Brasil, lá fora também, para a gente utilizar. Tem toda a parte regulatória que a gente tem que estar atento. Então, é super específico mesmo, e cada tipo de produto, cada desenvolvimento de produto vai ter a sua particularidade. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Os comentários estão rolando aí no chat. A Gabriela mandou, muito interessante essa área, gostei muito da palestra. O Gabriel Brito também. Você deve estar acompanhando pelo chat aí, Miriam. Não estou, deixa eu ver. Eu liberei a câmera do professor Edgar. Seja bem-vindo, professor Edgar. E o professor Jairo também está liberado aí também. E só avisar os nossos alunos que já o segundo checkpoint. Ô, Miriam, eu queria te ouvir, porque lá em 2017 eu participei, eu estava assistindo um TEDx lá na USP, lá, e aí eu me lembro que teve uma palestra muito interessante. Eu queria só ouvir o seu comentário de como que a propaganda nessa área de cosmética era específico, falava de shampoo, dessas coisas de cabelo, né? Então, shampoo que recupera o DNA do seu cabelo, essas coisas que, eu trabalho com nano, e sei que muitas empresas, como o caso do desodorante Silver Protect, da Nivea, eles usam nanopartículas de prata e foi proibido deles colocarem no rótulo que era nanopartículas de prata que durava mais. Porque, segundo, né, a agência reguladora, como a população não sabia o que era nano, não se podia colocar no rótulo aquilo para não enganar a população a consumir aquele produto, por achar interessante o nome ou o tema. De certa forma, nesse ramo aí do shampoo e condicionador, não tem tanta essa questão da regulamentação, porque você tem algumas coisas, ou tinha mais antigamente, hoje eu não enxergo tantos esses absurdos. Mas você tinha antigamente determinados rótulos de shampoo que quase que fazia a pessoa acreditar que aquilo é verdade. Então, recupera o DNA do seu cabelo. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Nesse ponto, você que é uma pessoa da área de cosmética, trabalha com formulação, e lá na outra ponta você tem uma equipe de marketing que vai tentar fazer de tudo para vender o produto. Uhum. Como é que fica essa balança na visão de uma profissional do ramo como você? Ou seja, às vezes você desenvolveu uma formulação lá, e às vezes você vê um determinado tipo de marketing lá na ponta, claro que não tem nada a ver com isso, mas se você entende que esse mercado hoje mudou, se essa propaganda, esses rótulos de shampoo e condicionador deu uma suavizada, digamos, na agressividade com que ele tentava se passar bem para ser vendido, ou tentar prometer milagres para ser vendido. Então, a gente tinha... E nessa palestra, ela mostrava uns rótulos que eram assustadores mesmo. O que mais me chamou a atenção é esse, que ele transforma o DNA do seu cabelo. E não existe isso, nós sabemos que não. Toda ação, no cabelo, ela acontece ali na superfície, nas estruturas que você mostrou. Você tem uma opinião sobre isso? E depois de 4 anos, eu estou de volta com alguém da área e queria te ouvir isso, se essa é uma reflexão comum na sua área ou não. Conta para mim, Miriam, por favor. Sim, realmente, Márcio. Essa é uma questão muito conflitante da área técnica com a área de marketing. Porque a área de marketing, eles querem vender, eles querem fazer a comunicação, a melhor comunicação para ser o mais possível comercial para eles venderem. Só que a gente, como área técnica, P&D, pesquisa, desenvolvimento, a gente tem que saber o que vai falar para comprovar, né? Eu acho que hoje em dia as consumidoras elas estão muito mais atentas, né? Elas não vão acreditar em qualquer abobrinha que a gente vê ali, né? Comunicação que a gente vê. Então, já está mudando muito, assim, mas sempre vai ter empresas, eu acho, assim, né, que eles querem explorar ao máximo.
E, assim, a gente, como área técnica, a gente tem que falar, não podemos falar disso, não faz sentido tecnicamente, a gente consegue falar dessa outra forma, né? Que a gente tem teste para comprovar, a gente tem como justificar a consumidora, a gente tem que treinar a consumidora também, em alguns casos, né? Porque quando é algo totalmente novo no mercado, ela vai ficar perdida, ela vai falar, que é isso, né? Então tem que ter uma comunicação por trás, seja na TV, seja né, no ponto de venda. Então a gente sugere e orienta também o time de marketing quando é uma coisa muito diferente, inovadora. Quando é uma coisa já no mercado, a gente tenta direcionar, né? E aí não passa, assim, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, tem essa parte muito forte técnica, e aí isso também, se o marketing, né, quer, ele vai subir, e o jurídico também barra isso, né? Porque também a empresa não quer ficar suscetível também a qualquer tipo de challenges, né, que as empresas ou consumidoras falam, porque é uma propaganda enganosa em alguns casos. Então, empresas sérias, né, eles vão fazer propaganda, mas que a gente consegue justificar, né? Essa é uma questão muito conflitante que tem nessas áreas, mas eu concordo com você que é difícil, né? Mas que a gente consegue sim ter nosso respaldo ali, a nossa voz, né? Para fazer tudo que é cientificamente comprovado, porque nada que a gente consegue colocar ali e a gente tem toda uma área, tá, né, em uma etapa no projeto, né, quando a gente vai fazer o lançamento, dessa avaliação, e é muito criterioso, assim, dependendo da empresa, é bem criterioso para passar ou não, faz vários tipos de testes para suportar o que o claim, né, que o marketing quer e todo o conceito que ele desenvolveu. E eu concordo, eu acho que mudou bastante nos últimos tempos. E antes eu não sei se os colegas já estão preparados, quero só explorar a Miriam mais um tiquinho, porque eu vi na apresentação, e além de tudo, só conectando, né, hoje com as redes sociais, propagandas agressivas como aconteciam lá atrás, né, sem esse grande boom da rápida comunicação na internet, passava mais. Hoje as empresas, de fato, devem pensar duas vezes nisso, porque para ter o nome manchado numa tentativa agressiva de venda de um produto ou a forma como se expressa ele. Eu queria Desculpa, hoje até as pessoas têm receio, né? Porque tudo agora está na mídia. É muito fácil fazer, né, algum tipo de informação e ser mal interpretado. Então, tem todo esse cuidado também. E eu só queria te perguntar se houve uma mudança, né, trabalhando na parte de formulação, se de fato há hoje uma mudança na questão dos tipos de produtos desenvolvidos, né? A gente tem hoje um movimento muito bacana, né, dessa questão de assumir a identidade dos próprios cabelos, é um movimento muito bonito que vem acontecendo, a gente tem visto isso, e é algo extremamente extraordinário. Você tem que ser feliz exatamente da forma como você é, não adianta. Claro, existem. E eu te pergunto, nessa balança, hoje as formulações estão sendo desenvolvidas para manter o cabelo mais natural ou continua ainda, ou de repente, se é que continua ainda, desenvolvendo mais formulações para alterar a característica do cabelo? Como é que ficou esse balanço? Porque a gente vê esse movimento de assumir identidade, mas do ponto de vista da bancada lá, do processo de formulação hoje, então, resumindo, vocês estão preocupados com formulações que mantêm a identidade do cabelo, ou seja, hidrata, nutre, tudo isso, ou ainda não, essa balança está desequilibrada, ou seja, ainda se faz mais produtos pensando em mudar a estética do cabelo, vindo aí de um pouco do que a gente carrega dos últimos tempos. Conta para a gente se lá na bancada, na pesquisa, no P&D, está mudando alguma coisa, já que a gente está vendo um movimento muito bacana e muito bonito de todos nós sabermos de aceitar as próprias identidades, as próprias diferenças e valorizar isso, seja na mulher, principalmente nas mulheres, mas seja em quem for, né, no ser humano como um todo. Conta para a gente, Miriam. O que a gente faz, né, na verdade, a gente desenvolve para a consumidora. Então, a gente tem que entender o que é a necessidade dessa consumidora.
Hoje a gente vê esse movimento, essa tendência das pessoas, das consumidoras se assumirem, né, o cabelo, e até recentemente a gente está vendo, depois né, do início da pandemia, as próprias consumidoras assumiram os cabelos brancos, né? Tem um movimento aí, e a gente está falando de coloração, que é um mercado muito grande, e até então ninguém assumia o cabelo, todo mundo associava cabelo branco com não quero, tô velho. Mas hoje já tem esse movimento das grisalhas, das mais velhas, assumirem esse cabelo branco. Então, a gente desenvolve para esse tipo, né, para esse consumidor. E aí, assim, né, vendo essas tendências, a gente vai desenvolver para esses tipos de cabelo também, né? A gente já está desenvolvendo alguns produtos para esse público, né? É um público menor, mas é um público que talvez isso cresça, talvez não, né? Isso é uma tendência. O que a gente vê nos cacheados, para produtos de hair care, né? Shampoo, condicionador, isso já não é uma tendência, isso já é o que a gente tem hoje. Então, a gente está, sim, desenvolvendo produtos para cabelos cacheados, crespos, para esse tipo de público. Não temos produtos para alisamento, que antes era super forte, né? Então, a gente também nem tem mais esse tipo de produto, porque é o que o público, a consumidora quer. Então, a gente vai e desenvolve. Tem todo tipo de as pesquisas que se fazem, né? Para a gente saber o que elas precisam, qual é a necessidade hoje e qual é a necessidade do futuro, né? O que a gente vê muito hoje também, só para complementar, é essa tendência do natural, né? Do natural, do vegano, as consumidoras já procurando isso, então a gente, né, tem que correr atrás. Assim, a empresa que não está falando disso, não tem toda essa cadeia construída, implementada na empresa, tem que ir atrás, porque isso é o que elas estão buscando. Então, isso depende muito, Demas, sobre a gente não vai desenvolver a gente vai desenvolver para a consumidora, depende, né, do momento, do que é. Claro que tem também a parte comercial, né? É um pequeno público, né? Mas a gente também desenvolve para todos, né? Então, a gente vai mais pela consumidora mesmo, que tem que ser o centro do nosso desenvolvimento. É para ela, é o nosso objetivo final, é ela, a nossa missão é para desenvolver para ela. Sensacional, muito bacana, Miriam. Eu sou o Thiago. Parabéns pela palestra, né? A gente que é da química consegue ver como a química ela pode ser aplicada praticamente em tudo, né? Eu brinco muito que química é tudo, tudo é química, né? E principalmente essa parte mais interna do cabelo, essas colorações. O professor Edgar, o professor Manuel trabalha muito com o desenvolvimento dessas fórmulas orgânicas, né? E que atua basicamente é o principal ponto, né? Você melhorar o cabelo, você fazer os tingimentos, amônia e tudo isso, né? Então é legal ver toda essa aplicação, né? E toda essa estrutura que o cabelo tem, né? E as ligações químicas. Então o aluno nosso do curso, quando vai fazer a tecnologia dos cosméticos no último semestre, então ele tem que ter uma base química muito boa, né? Porque geralmente quando você vai falar de coloração de cabelo, você não imagina, né? Para quem não tem tanto conhecimento, o quanto de química isso está aplicado, né? E eu quero te fazer só duas perguntas, né? Porque eu não ser leigo no assunto. Já tem parte de cabelo que ele começa a ficar em cima branco e no meio ele não fica branco, né? Porque eu tô te falando isso porque nós estamos ficando com cabelo branco muito fácil, né? E você tem uma explicação para isso? Ou como é que é as melaninas? Porque fica metade, né? Metade branco e metade preto ou cinza, né? Na verdade que não tem cinza, né? Mas incolor, né? Como é que você consegue explicar isso para nós? É a parte Momento Grecinha aqui Mas é verdade. É a parte da funcionalidade mesmo do melanócito, né? Porque em algum momento ela parou de funcionar. Então, o cabelo começa a crescer. O cabelo é uma parte morta. Ela não vai se reconstituir aqui no final. Então, por isso que na parte aqui que tá branco e aqui tá escuro, dessa parte para cá estava funcionando normalmente. Da parte daqui é que já parou de funcionar.
a produção da melanina pelos melanócitos, né? Então, isso impacta também na espessura do cabelo, né? Porque o cabelo branco, geralmente, ele é mais duro, né? Mais grosso. Não sei se isso é a palavra correta, né? Realmente. Ele fica com uma outro tipo de estrutura, porque você lembra daquela fotinho, né? Que a gente tem um cabelo, uma parte da fibra transversal, não tem melanócitos ali, ela é branca, mas ela modifica totalmente o córtex, né? A parte do cabelo ali. Então, por isso que a estrutura da parte do córtex fica totalmente diferente. É no córtex que tem a parte da resistência, da parte toda mecânica do cabelo, né? Da parte do estrutural. E sem as melaninas, no córtex, ela vai ficar com uma estrutura diferente. E isso é totalmente visível, assim, é bem mais impermeável também. Legal. E hoje em dia, como a busca por perucas, né, estão cada vez mais crescente, e a escolha do cabelo, né, ela também é muito especial para isso, né? Então, eu não sei como é que funciona, mas talvez não seja sua área, mas essa parte de tingimento, né, coloração do cabelo, isso impacta muito na hora que as pessoas vão escolher, né? Acredito, né? Porque se tem um certo desgaste, ou se não tem um cabelo legal, né, bem tratado, provavelmente não se faz isso, né? Porque senão o cabelo também ele perde, ele tem a parte de, não sei se é maturação, né, o desgaste, o apodrecimento dele, né, que isso impacta muito com essas tinturas, né? Então, essa parte química também é muito importante para não só na parte de manter o cabelo, mas de dar vida útil para ele depois, né? Então, acho que isso aí tem muita coisa a fazer ainda e nossos alunos podem, se gostarem muito e mergulhar, existem várias possibilidades e oportunidades para eles. Obrigado, Miriam, mais uma vez, né? Vou deixar agora, tem umas perguntas aí para os professores, dos alunos, e agradeço novamente a sua disponibilidade e a participação aqui na sua comemoração de 50 anos. Obrigada a vocês. Vou trazer aqui uma pergunta, perguntou se pode existir no futuro colorações que não vão agredir muito o cabelo, ou se isso já mudou, se ainda continua agredindo muito. Hoje em dia não existe uma tecnologia de mudar totalmente o cabelo, né, a cor do cabelo e não agredir tanto, porque ela vai mexer na estrutura do cabelo. A primeira vez que você faz, ok, mas quando você começa a crescer o cabelo, começa a crescer, né, a raiz fica branca aqui, você quer aplicar de novo, e aí vai aplicando de novo, conforme o cabelo vai crescendo. Então, a parte das pontas é que fica mais danificada, porque imagina, você tem lá 5 colorações aqui aplicadas, né, ao longo do ano, e aqui é só um, né? Então, hoje, essa coloração que a gente fala, né, a permanente, ela danifica por essa questão, né? A gente tem que tirar e fazer entrar dentro da fibra capilar, do córtex, tirar a melanina, colocar os pigmentos ali e fechar. E o que mais danifica é essa reincidência, né, desse produto dentro do cabelo. Vai tirar, vai abrir, vai tirar, vai tirar, vai fechar, vai tirar, vai fechar. Então, hoje não existe. Pode ser que no futuro exista alguma outra uma outra forma, né? Eu acho que seria sim possível, mas pelos estudos atualmente a gente não vê isso, né? Eu acho que existe hoje talvez alguns estudos de como que pode ser biologicamente, né, falando, que aí nem entra em cosméticos, mas como que a melanina, os melanócitos podem não parar de funcionar, né? E a gente continuar com o cabelo sem cabelo branco, mas aí nem entra na parte de cosméticos. Hoje não conheço, eu acho que no futuro pode se existir. Tem uma outra pergunta, essa é aquela que quem está em casa tem que pegar um rótulo de shampoo para entender. A Ana Beatriz Saleiro mandou, a Ana, da 02N. Dentro dos quesitos dos números que vem na embalagem de produtos de cabelo,
O que significa aquele terceiro algarismo que algumas embalagens possuem? Essa foi Terceiro bem algarismo? Da onde? do rótulo de embalagem. Ana, se você quiser melhorar a sua pergunta aí, pode mandar para a gente. Algarismo. Eu fiquei curioso, deu vontade de ir lá e buscar logo a embalagem. De tinta de cabelo, agora ele especificou. Ah, tá. De terceiro algarismo de tinta de cabelo. Algarismo é o número? São os números que vêm ali da numeração da tinta. Ah, sim, desculpa. É o número da letra. Eu falei só da primeira e da segunda, né? A primeira é a cor base, a segunda é o reflexo e a terceira é um outro reflexo. São 2 tipos de reflexos. Às vezes tem até quatro, né, números. É um outro reflexo. Então, sei lá, a gente vai ter 6,666. É um vermelho muito intenso, que tem reflexo vermelho, vermelho, vermelho. Sei lá, 7,111. É um louro escuro, que é 7, acinzentado, que é o reflexo, mas que ela é um reflexo, que tem um reflexo acinzentado, então é muito intenso esse reflexo. Ou 7,131. Tem um reflexo acinzentado, mas também tem um dourado lá que você vê no fundo. Então você tem que ter também um olho bem treinado para saber, né, as diferenças e conseguir desenvolver. São os reflexos e reflexos. Quando normalmente é repetido, é porque é mais intenso. Quando é diferente, naquela listinha que eu coloquei de reflexo, é que vai dar esses diferentes tipos de reflexo, né? Das colorações, dos números. A Rosana perguntou, queria saber a sua opinião sobre o low pool, né? E se realmente funciona para conservar por mais tempo a coloração dos cabelos, essa nova expressão que saiu aí, né? Até já me interessar aqui, né? É o nome de uma técnica de lavagem capilar que privilegia um cuidado mais natural e menos agressivo dos fios. Conta, Miriam, um pouquinho. Sim, essa técnica low pool, no pool, né, foi desenvolvida mais para as cacheadas, que elas não queriam fazer uso de shampoo tradicional. Porque um shampoo tradicional com lauril, ela vai deixar, vai lá e vai limpar. E aí ela desmancha o cacho. Então, ela desenvolveu esse produto, né, que você lava com um condicionador ou lava com um shampoo com baixo tensoativo. Se a gente for aplicar isso para uma coloração, ele até vai fazer sentido uma coloração semi-permanente, uma coloração temporária, né? Que a gente sabe que com as lavagens ela vai saindo. Então, se a gente aplica, ao invés de um shampoo entre as lavagens, um no-poo, um low-poo, essa lavagem vai ser mais suave. E aí, consequentemente, ela vai durar mais. Agora, para uma coloração permanente, ela não vai sair. Então, ela não vai durar mais ou menos, porque ela vai estar lá. Então, isso faz sentido, sim, para um tipo de colorações, né? Tipos de produtos. Interessante essa pergunta. Muito boa mesmo. E aí, mais uma última pergunta. Se para formular um produto com coloração é preciso considerar o tipo de cabelo, cacheado, liso, crespo, etc. E se dependendo do tipo de cabelo, muda a interação entre as substâncias do produto que vão agir na coloração do fio. Muda sim. Essa é uma pergunta muito boa também. Ela muda porque os diferentes tipos de cabelo, ela vai conseguir abrir mais, né? A cutícula ou abrir menos. Então, ela vai ter uma performance melhor ou pior. No nosso desenvolvimento, a gente precisa contemplar todos os tipos de cabelo, né? Normalmente, a gente vai pela na maioria, né, dos produtos, dos tipos de cabelo, mais cabelos ondulados, não tão cabelos crespos, mas a gente também contempla esse cabelo crespo, porque nesse cabelo crespo também tem que ter a performance. E um cabelo liso, um cabelo também, um cacheado, também tem que ter performance. Pode ser uma performance não exatamente igual, mas precisa ter, né? Que ela se fique satisfeita. O que mais vai interagir, né, e que vai influenciar na coloração, no resultado da coloração, não é tanto o tipo, mas é a cor do cabelo, a cor que você tá no cabelo.
e quais tipos de procedimento você fez antes, né? Se foi um procedimento, sei lá, se você tem um alisamento, se você tem um cabelo mais claro, se você tem um cabelo um pouquinho mais escuro. Essas nuances de cor de cabelo influenciam, né, no resultado final. E por isso também a gente tem que contemplar todas essas cores, assim, é uma variedade para a gente ter o resultado e a performance esperada. Excelente, Miriam. Bom, com isso a gente esgotou as perguntas dos alunos. Queria convidar o professor Fázio para trazer um comentário dessa palestra, para a gente ir daqui a pouquinho caminhando para a próxima. Seja bem-vindo, professor Fázio. Obrigado, Delmárcio. Parabéns, Miriam. Boa noite, colegas. Imenso prazer ouvi-la. Aprender, né? Aprender bastante a respeito da parte capilar. E aí eu tenho um questionamento, uma curiosidade, né? Curiosidade. Eu, como não tenho cabelo branco, então não padeço desse problema, né? Eu até brinco com os alunos, eu falo que faço luzes a -1, né? Eu pinto de preto, né? Porque desde os meus 20 e poucos anos o cabelo começou a branquear e eu já me habituei com ele e assumi há muito tempo, então não tem problema. Mas uma coisa que é interessante é o óleo de argan. Quando você pega óleo de argan, e tem N formulações de shampoos, etc., com óleo de argan, ele dá um efeito muito melhor no cabelo, porque como o Thiago falou, o cabelo fica meio rebelde quando ele começa a ficar branco. O meu já ficou mesmo, então ele já acostumei com a parte rebelde dele, eu deixo ele sempre curtinho, porque quando ele começa a ficar muito grande, ele fica, né, meio rebelado. Mas quando você faz uso de algum shampoo que tem óleo de argan, ele fica bem melhor. O óleo de argan tem realmente essa potencialidade total em melhorar a parte das fibras capilares, etc? Tem. O óleo de argan, né, é um emoliente e ele vai interagir com a fibra na parte das cutículas. Então, ela tem uma interação e a cadeia graxa dela, ela faz com que interaja, né, na cutícula e dá esse sensorial, né? Porque a parte da cutícula é que vai dar o sensorial de maciez, dessa parte sensorial. Então, ela sim realmente tem esse benefício. Tem outros também, silicones, outros tipos de óleo, né? Especificamente óleo de argan, a gente sabe que tem vários estudos, né, de fornecedores, de empresas, né, que lançaram produtos e realmente tem esse benefício sim, que ela vai interagir com a fibra capilar. É que nem a aloe vera, porque quando você pega babosa, né? Porque eu Uhum. lembro da minha avó, isso já faz há muito tempo, ela cultivava babosa e ela adorava passar babosa no cabelo dela. Ela pegava a fibra, ela visguenta, gosmenta, né? E ela passava direto, porque ela falava, melhora a parte, e ela pintava o cabelo, ela tinha 80 e poucos anos e tinha cabelo preto, né? Eu falava, vó, deixa de ser ridícula, né? Assuma o cabelo branco, etc. Não, não pode. E aí ela passava sempre e também dava aquela parte, aquela potencialidade. Então, é semelhante ao efeito da aloe vera também, então o óleo de argan é positivo, né? Porque eu já usei várias partes com óleo de argan, e aí tem que tomar cuidado, porque de repente você usa um shampoo que começa a deixar teu cabelo roxo, né? Então, tem aquele shampoo que você parece aquelas tiazinha que passa aquela tintura roxinha, e o teu cabelo começa a ficar azul, né? Um Porque você reflexo, potencializa o efeito branco, né? Potencializar o Uhum. efeito branco, você usa o branqueador óptico, acho que é isso, né? Uhum. Uhum. Então, a aloe vera também potencializa melhor a parte do potencial do cabelo. Também, o aloe vera, né, ele também, pela estrutura, né, a composição dessa planta, ele é muito boa, assim, para dar o sensorial. Ele vai formar uma camada impermeável no cabelo. E é o que você falou, né? Hoje até as costureiras faz o do yourself, coloca abacate, coloca tudo tipo assim, de coisas no cabelo e faz realmente efeito, assim. É que quando a gente tem um produto comercial, né, num produto cosmético, a gente desenvolveu para isso e tem todos os benefícios e tem toda a segurança, né? Porque às vezes a gente não sabe se uma planta que a gente está colocando vai ter algum tipo de alergia, irritação. Mas isso vem também de todas essas
esses conhecimentos, né, de antepassados, né, que isso vem pela ciência e a gente também desenvolve, mas realmente tem que ser. Obrigado. Excelente, excelente. Professor Edgar e professor Jairo, querem fazer algum comentário antes da gente passar para a parte final da Miriam? Professor Edgar, seja bem-vindo. Tudo bem, professor Delmárcio? Boa noite, colegas. Boa noite, Miriam. Muito obrigado pela apresentação, né? Eu tenho uma pequena dúvida, você já começou a responder ela antes de eu mesmo perguntar, que são sobre as tendências, né? Então, muitos segmentos, né, têm suas tendências e a indústria de cosméticos não fica atrás dessas tendências. E você começou a comentar sobre uma dúvida que eu tinha, que era sobre a indústria vegana. Recentemente, né, começou a ser desenvolvido também os produtos cosméticos voltados para o homem, né? Se for ver há 5, 10 anos atrás, praticamente não se tinha, era o desodorante e acabou e mais nada, né? E hoje em dia não, né? Hoje existe uma grande indústria por trás disso. Falando um pouquinho sobre a indústria cosmética e essa questão vegana que está muito forte, ou a busca por produtos, né, que contenham ali na sua formulação extratos naturais, né, extratos vegetais. A Natura, né, é uma empresa muito grande que trabalha sempre com essa tendência voltada para produtos da Amazônia, tudo mais, né? Queria saber como que anda a tendência atual desse mercado e se é possível prever qual será a nova tendência, emendando, né, aproveitando nessa linha da indústria, né, que busca focar vegano, como que está hoje em dia a questão dos testes que são feitos com os novos produtos, da utilização animal, o que já foi substituído, o que ainda não é substituído, e o que se busca fazer para substituir esses testes com animais. Como que está o panorama atual, tanto da tendência atual, aquilo que pode vir para o futuro, e os testes que são realizados com animais. O que a gente vê, Edgar, é que a gente tem essa tendência mesmo, assim, mas isso é refletido, é um reflexo do mundo, né? Eu acho que é parte da sustentabilidade, de recursos ambientais acabando, e aí a conscientização do homem, né, de ter um mundo mais sustentável. Então, as consultoras já estão falando sobre produtos mais naturais, né, produtos veganos. Então, isso é uma tendência que a gente já vê, e eu acho que já está, nem uma tendência, já é o que a gente já tem na realidade hoje, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque vegano é um conceito diferente de natural, né? O vegano é a não utilização de nenhum material, nada na sua cadeia de origem animal. O natural já pode ser utilizado, mas também é a parte de natural, né? Não é sintético, não pode ter nada de sintético, é mais natural. E aí é diferente, porque todo mundo coloca assim no bolo e parece que é tudo igual, mas não, são coisas diferentes. São coisas bem distintas, né? E a gente desenvolve, assim, hoje tem todo... As consumidoras já querem, né? Assim, o marketing já vê, nossa, todos os produtos agora têm selo vegano, não tem muito questão de natural, porque o natural é muito difícil também, né? A gente não pensa em sustentabilidade quando é natural, né? Porque a gente vai captar e desenvolver produtos naturais da natureza, né? De origem na natureza. E é muito difícil estabilizar, é muito mais caro, é muito complexo, né? E é realmente para aquele público nicho. Hoje está falando-se muito da parte de vegano, né? Para não de origem animal, tem toda a parte de selo, né? Certificações. E sim, existe todo um protocolo que se faz de não testar em animais. Antigamente, lá em 1980, tudo se testava, né, nos olhos, a estabilidade dos coelhos ali. Hoje não, hoje a gente não faz isso, assim. E existe, né, no mercado, assim, né, que as pessoas falam, empresas grandes testam em animais, mas isso não é uma informação correta, legítima, porque a empresa não testa, mas tem alguns órgãos, né, de outros países que, para entrar na comercialização nesse país, eles precisam testar.
mas não é a empresa que está testando, é o órgão que tem que submeter a esses testes em animais. E, né, falando, né, diretamente, não é a empresa, mas ela se mexe a ter, né, esses testes para comercializar ali. Mas existe sim outros, né? E aí existe também uma pressão dessas grandes empresas de falar para os órgãos que existem outras alternativas, né? Para segurança do consumidor, de não testar em animais, que hoje já tem toda a parte, né, sintética, a parte de desenvolvimento de pele humana, mais sintético, mas existe ainda alguns órgãos, alguns países que têm, né, esses protocolos mais fechados. Então, isso depende muito do país, né? É bastante importante ressaltar isso que você está falando, porque cria-se um mito, e esse mito vai se perpetuando e as pessoas vão repetindo isso, né? Então, é muito importante. Do mesmo jeito que as pessoas falam, não usa esse shampoo que tem química. Uhum. Mas é evidente que terá química, né? Tudo tem química. Você falou, né? Química tudo e tudo é química, né? Então, sem a química, nós não viveríamos, né? Então, é importante a gente sempre tentar propagar aquilo que é correto, a linguagem correta, né? Os termos corretos e a evolução que ocorre no sentido da gente conseguir aprimorar não só os produtos, mas mostrar para as pessoas, né, que cada vez mais o químico, as empresas têm preocupação com o que eles estão produzindo, com os métodos de produção, com os testes, enfim, né, buscando cada vez mais não só atender o cliente, mas fazer tudo isso de uma forma cada vez mais correta, né? Então, isso é bastante importante a gente ouvir. Então, essa pergunta que eu fiz foi justamente isso, né, para ouvir, né, e para os alunos saberem, né, o que está acontecendo de alguém que está inserido na indústria, né? Muito obrigado mesmo e parabéns pela apresentação. Obrigada a você. Excelente. Professor Jairo, quer fazer algum comentário? A gente já... Fique à vontade. Seja bem-vindo. Está no mudo, Jairo? Os parabéns para Miriam. Foi muito legal, Miriam. Você toca em assuntos interessantes. Mas chama a atenção que, ao mesmo tempo em que a indústria se preocupa com novas tendências, ela ainda usa metal pesado em corante, Miriam. Quer dizer, o acetato de chumbo ainda está lá no produto que você mostrou, né? Então, eu até quando vi aquilo lá, comecei a pensar um pouquinho quimicamente, como é que poderia ser substituído, né, o acetato de chumbo, porque, na verdade, você vai formar o PBS, que é o sulfeto de chumbo, que é o negro, e que ele impregna ali no cabelo, né? E o sulfeto tem um odor desagradável, é tóxico, quer dizer... Mas tem que pensar em alternativas. Esse tipo de produto também não é muito hoje usual, né? Hoje ainda existe, eu acho que é uma parcela assim, de um nicho que ainda é um consumidor que está acostumado a ter, mas você não vê muitos produtos desse. E a substituição foi por outros tipos de tecnologia, né? Permanente, né? semi-permanente e tal. Então, mas era mais para vocês verem que existe. Sim. E realmente tem toda essa parte mal, né? Que faz mal, mas o órgão regulamentador, né, na Anvisa, ele tem toda a parte de controle, né? Da quantidade, da consideração exata. Então, já fizeram vários estudos, então é liberado assim, para comercialização, tem toda a parte de notificação e colocar isso na Anvisa. Mas eu concordo com você, né? Acho que isso está caindo em desuso. Assim. Os consumidores veem assim, nossa, hoje a gente quer uma coisa mais natural, tem isso química pesada, né? Assim, que pode trazer chumbo, né? Parabéns pela palestra, viu, Miriam? Gostamos todos aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Jairo. Quero pedir à professora Cecília para nos despedir da amiga Miriam e agradecer pela palestra, fazer as honras aí. Sr. Tiago, tudo certo?
Tudo certo, a professora Letícia finaliza, mas mais uma vez, Miriam, obrigado, né? Foi muito interessante a sua palestra e quem sabe um dia a gente você tem a possibilidade de vir, né, ao Mackenzie, conhecer a nossa instituição, nossos laboratórios, né, conversar mais próximos aos nossos alunos e será um prazer para nós receber. Muito bom, eu fiquei muito feliz. Ficaria aqui mais um bom tempo para a gente conversar sobre vários assuntos, né? Tem tantas coisas interessantes, tanto de coloração quanto né, alisamento, né? Tudo sobre o cabelo, né? Lembrando que o Brasil é o país que mais consome produto capilar, né? Então, a gente tem muito o que falar. Miriam, eu fico muitíssimo feliz por você ter aceitado o convite, a palestra foi ótima, eu aprendi bastante, tenho certeza que os alunos também aprenderam, e pelos comentários que fizeram, e perguntas também interessantes, eu não tenho dúvida. Então, só tenho mesmo que agradecer e mostrar para o estudante que, como a gente tem no Mackenzie, estudantes que entram no curso já querendo fazer trabalhar com a parte de cosméticos, e como que você seguiu, né? Você foi se interessando durante a graduação e depois fez pós-graduação, foi se especializando na área, e conseguiu ter essa carreira em grandes empresas, né? E hoje como coordenadora da Coty, do P&D. Então, é mostrar que é possível, né? Que é possível chegar lá com estudo, dedicação e consegue chegar a uma posição muito boa. Mas obrigada novamente, foi um prazer. Eu queria agradecer a todos vocês, pelo convite. Para mim foi uma oportunidade incrível estar aqui com vocês. Parabéns pelo Dia dos Professores hoje também, né? Todo esse corpo aqui docente aqui, muito legal. Parabéns pelo Mackenzie, esse evento também que vocês fizeram, 50 anos. Eu não sabia nada, muito tempo, né? Parabéns. E agradecer também pelo interesse também e toda essa interação dos alunos. Eu não consigo ver nenhuma carinha aqui, se estão felizes, se estão tristes, mas eu espero que tenham passado conhecimento, e é uma mensagem mesmo, assim, tudo é possível, vai atrás, sabe? Não é porque a gente, não, como químico, não tem toda a parte conceitual, né, didático ali no curso, desde o início. Não é isso, assim, se você quiser, com a força de vontade, vocês conseguem, como eu consegui. Eu fico à vontade, à disposição também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida por fora. Tem acesso no LinkedIn, Alex depois passa para vocês. Fico muito feliz e grata por essa oportunidade. Obrigada a todos. Muito bom. Obrigada, Miriam. Saudades. Depois a gente se encontra. Muitíssimo obrigado, Miriam. Muitíssimo obrigado. Aguardamos você numa próxima. Muitíssimo obrigado. Se descobrir alguma coisa para cabelo branco, clientes temos, tá? Eu te indico alguns aqui, já que lá no início vocês quiseram falar que tinha alguém que compraria uma outra linha, aqui também eu acho que eu já encontro alguns. Você me avisa depois, fazendo favor, Miriam. Você me manda um zap se sai um produto revolucionário aí para cabelo branco. Brincadeira. Agradeço a Miriam, professora Letícia, sempre uma alegria estar com você, meus amigos Jairo, professor Edgar, professor Fázio, professor Tiago, um grande abraço. Estamos abrindo agora o outro link, Sala Zoom, mesa redonda de encerramento deste evento de 50 anos. Fecho aqui, abro lá, a gente aguarda todos vocês. Tchau, Miriam. Tchau, Letícia. Tchau, pessoal. Tchau. Até do outro lado ali da internet.